Graça e paz, estamos aqui mais uma vez para ministrar aqui uma síntese da lição de número 12 da nossa lição bíblica, da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando esse mês, esse trimestre, o livro de Levítico, e já estamos chegando no final, né? Já estamos na lição 12, e o título hoje da lição é Os Pães da Proposição. O texto áureo, ele diz: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Palavra de Jesus, né? E temos aqui também a verdade prática. A palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível, né? E nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em Levítico, capítulo 24, versículo 9. E o objetivo aqui geral dessa lição é compreender que a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo, certo? E temos aqui os objetivos específicos, né? Mostrar o significado dos pães da proposição, a primeira coisa que nós vamos fazer. O segundo é reconhecer a palavra de Deus como o pão da vida. E terceiro é conscientizar-se de que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Então, eu creio que essa lição vai ser bastante interessante, conforme foi a da semana passada sobre o candelabro. Uma lição muito boa, certo? A introdução aqui, os pães da proposição, eles ficavam em lugar estratégico, né? Eles tinham que ficar ali no lugar nobre, perto do candelabro, para que ele pudesse, o pão da proposição pudesse durante toda a noite ser iluminado. Isso aí até nos dá um ensinamento, né, de que é através da luz do Evangelho, pregando ele, que nós podemos, né, saciar a fome do povo faminto que ouve a pregação da palavra de Deus, certo? Os pães da proposição número 1. Bem, a primeira coisa que Deus pediu para fazer, para poder colocar os pães da proposição, que eram 12 pães, Deus, né, ordenou a Moisés que fizesse a mesa onde seriam colocados os pães sagrados. Essa mesa, ela seria feita da madeira da planta acácia, né? Ela no Oriente, ela é uma planta bem espinhosa, né? Diz que aqui no Brasil também tem, mas dá até flor e tudo, mas lá essa é espinhosa, muito forte, é uma madeira muito boa para aguentar, né, 40 anos, aquele tempo todo lá no deserto, sem precisar se deteriorar. Então Deus escolheu a acácia para que Moisés ordenasse a confecção dela. Bem, o comprimento dessa mesa, né, seria de 2 côvados, ou seja, cada côvado tem 45 centímetros, então 2 côvados, 90 centímetros, e teria 45 centímetros de largura, ou seja, um côvado só. E a altura seria 1,5 côvado, que seria o que? 70 centímetros. Então ela tinha 70 centímetros de altura, 90 de comprimento e 45 centímetros de largura. E ela também seria, embora ela fosse assim uma planta, como o autor diz aqui, medicinal, tinha um cheiro que espantava até os insetos e tinha outras utilidades, mesmo assim Deus revestiu ela de ouro fino, né? Então era uma mesa totalmente revestida de ouro. Muitos estudiosos entendem que esse revestimento dessa madeira ensina uma coisa importante: as duas naturezas de Jesus. A madeira simboliza a natureza humana de Jesus e o ouro simboliza a natureza divina de Jesus, certo? É muito importante essa simbologia, né? E agora nós vamos ver os pães da proposição, assim como a mesa. Aliás, tudo no tabernáculo,
Deus deu um modelo a Moisés. Há uma coisa importante que quando nós estudamos essa simbologia, nós precisamos entender que tudo que Deus colocava no coração de Moisés para fazer, que ordenava ele fazer, Deus dava a planta, Deus dava um modelo. Moisés nunca fazia nada de orelhada, do jeito dele, não. As coisas de Deus, elas só funcionam e glorificam a Ele quando ela é feita do jeito dele. Moisés nunca fez nada do jeito dele, tudo era do jeito de Deus. Deus deu o modelo de como ele queria a mesa, deu as medidas, o tamanho, deu o nome da madeira, ele mandou revestir de ouro, tudo ordenança de Deus. Agora nós vamos ver os pães da proposição, os pães sagrados, certo? Esses pães, eles eram preparados todos os sábados pelos coatitas. A responsabilidade de trazer o azeite para o candelabro era do povo, mas aqui a responsabilidade de preparar esse pão era exclusivamente dos coatitas, né? Da tribo de Levi, lógico. Então, todos os sábados, os coatitas tinham esse trabalho de separar, né, de tirar os pães velhos e substituir eles pelos pães novos, né? Essa responsabilidade era dos coatitas. Agora, como que era feito esse pão? Bem, primeiramente Deus ordenou que esse pão fosse feito da flor da farinha de trigo. É óbvio que não havia os processamentos que tem hoje. Então, eles eram triturados e depois peneirados numa peneira bem fininha, aí eles iam fabricar o pão, certo? E esse pão, né, tinha uma massa muito fina. E depois deles preparado, né, cozido, assado, né, se a gente observa que aqui são 12 pães. 12 pães são 12 tribos, entendeu? Então isso mostra o que? O cuidado que Deus tinha com as 12 tribos, certo? Jesus é o pão da vida, Jesus é que nos sustenta, né? Mas aqui Deus está demonstrando o cuidado que ele tinha com as 12 tribos. Ele não mandou fazer 11 pães, nem 10. Jesus não tem ninguém predileto, não. Deus, ele olhava as 12 tribos. O cuidado dele era com as 12 tribos de Israel. Deus não tinha nenhuma tribo privilegiada, não. Não tinha. Ele tinha que escolher uma para fazer o serviço do tabernáculo, né? Ele escolheu a tribo de Levi, mas ele não tinha esse negócio de amar um mais do que o outro, não. Se tinha 12 pães é porque tinha 12 tribos, se tinha 12 tribos é 12 pães, certo? E o pão era feito com essa massa finíssima, e tudo de acordo com a determinação de Deus. Isso aí é sempre importante a gente entender isso. E esses pães, eles eram colocados em 2 fileiras. Certo? Em 2 fileiras. Agora, você imagina o tamanho desses pães. Esses pães também, eles não eram pães pequenininhos, né? Por quê? Porque esses pães, eles tinham, né, 2/10 de um efa. E um efa era aproximadamente 23 litros, mais ou menos. Certo? Um efa era um cesto, que cabia 24, por aí. Não dá para tu dar uma medida certa, certo? Mas vamos dizer mais ou menos 23 a 24 litros, um efa. Então, 2/10 dá o quê? Dá 4,5 litros, mais ou menos, né? Quase 5 litros. Então, cada pão, ele gastava aproximadamente quase 4,5 litros da semente do trigo. Então não era um pãozinho pequeno, né? De jeito nenhum. Era um pãozinho grandinho. Então botava 2 fileiras, 6 de cada lado, que poderia ser um em cima do outro, acredito, né? Mas porque não era um pãozinho pequenininho para caber em cima de uma mesa de 90 por 45, né? Cada um pão
quase 5 litros de semente para ser triturada, então não era uma coisinha muito pequenininha não, certo? Então, quando esses pães chegavam no sábado, esses pães tinham que ser substituídos por outros novos. E esses pães velhos, que eram substituídos, não jogavam fora. Esses pães, a família de Arão ia comer. Também a família de Arão é filho de Deus, né? Então eles viviam da obra, então o pão que não era jogado fora, e só quem podia comer esse pão era quem estivesse limpo, em santidade, mas da família de Arão. Então, só os sacerdotes que poderiam comer esse pão, não era jogado fora, certo? E isso aí é muito importante. Então, 12 pães, um para cada tribo. Então você vê, Deus está demonstrando aí o quê? O cuidado que ele tinha com aquela nação de Israel ali no deserto. A sua fidelidade para o suprimento deles, porque, né, por isso que Deus faz tudo certinho. Deus tem um projeto, um plano em cada detalhe daquele tabernáculo ali. E todos aqueles elementos do tabernáculo, né, agora que nós estamos estudando, a mesa da proposição, os pães da proposição, porque a palavra proposição aqui significa presença, a presença de Deus. Então os pães da proposição simboliza ali o que? A presença de Deus, certo? Deus estava presente ali no sustento do povo israelita, certo? Agora nós vamos ver aqui o simbolismo dos pães. Primeiro, os pães da proposição simbolizavam sempre providencialmente, né, de Deus no meio do seu povo, certo? Então, isso aí ensinava o quê? Que os israelitas eles deveriam ter sempre em mente, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus nos dá o pão nosso de cada dia, com certeza, né? Mas nós temos que entender que não é só de pão que a pessoa vive. Nós que conhecemos a palavra, nós não podemos viver só no materialismo, só comer, beber e morrer. Não, nós temos o lado espiritual, Deus é espírito, certo? Então nós precisamos do pão, mas não vivemos só de pão. Precisamos da palavra de Deus na nossa vida, né? Então esse é um simbolismo muito forte. Aquele pão material que estava ali dentro daquele tabernáculo, ele tinha um simbolismo forte, né, do suprimento de Deus para o seu povo. E Jesus hoje é o pão da vida. Hoje, que é o nosso sustento, é Jesus, certo? Então, quanto ao pão estar acompanhado do incenso, significa o quê? Porque aquele pão ali ele era borrifado com incenso. E nós sabemos que na palavra de Deus, o incenso, ele é o símbolo das nossas orações. Então, o que a gente entende aqui? A gente entende que, juntamente com a presença de Deus, juntamente com os suprimentos que Ele traz para nós, que Ele nos dá, está as nossas orações. É através das orações que nós temos essa comunhão profunda com Deus, a sua presença na nossa vida. Então, as orações dos santos é chamado de incenso, é um simbolismo tremendo, né? Então, os pães da proposição ou da presença, né, representam a palavra de Deus e o evangelho que alimenta o mundo, certo? Isso aí é um entendimento tremendo que nós temos que ter. Bem, na parte 2 aqui, a palavra de Deus, o pão da vida. O pão, ele era um elemento muito importante na vida do povo israelita. O povo israelita, eles tinham a sua alimentação simples, né? Por exemplo, pão, azeitona, queijo, fruto e vegetais. Então, o pão também era o alimento tão básico que se tornou o sinônimo da própria vida, comer pão, certo? Que equivalia a uma refeição. Então, todo tipo de alimento, ele se tornou uma palavra só, pão, o pão nosso de cada dia, né? Então, quando se fala de pão,
está se falando do alimento completo na nossa vida, tanto físico quanto espiritual. Por isso que Jesus se apresentou como o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Aquele pão que serve para a vida eterna, certo? Que alimenta o nosso espírito, que alimenta a nossa alma. Jesus é o pão vivo na nossa vida. Então, a palavra de Deus, o pão da vida, certo? Porque o pão sempre simbolizou a presença de Deus. A palavra de Deus é vida. Durante a peregrinação de Israel, os israelitas, eles se conscientizaram. Deus às vezes deixava eles passar algumas provas para mostrar a eles que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, certo? A gente precisa entender isso, que os homens que nasceram de novo, eles têm que entender que a gente não vive só para aquilo que é material, não. Quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, ele pediu a Jesus, tentou para que ele transformasse pedras em pão. Mas Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É importante o pão material, mas o pão espiritual é muito mais importante, certo? Então, a palavra de Deus, ela é vida, ela nos sustenta, entendeu? Jesus mesmo disse, a palavra que eu vos tenho dito é vida. É a palavra que sai da boca de Jesus que nos dá a vida. E é dessa vida que a gente precisa, né? Então, isso aí é uma esperança que nós temos. Segundo, a palavra de Deus é o nosso sustento diário. Além do pão, Deus proporcionava cotidianamente o seu povo água, direção, proteção. Olha, a palavra de Deus é o nosso sustento diário. Deus nunca deixou faltar nada para aquele povo no deserto. É interessante os milagres que Deus fazia, né? Eu fico pensando aquela nuvem durante o dia, dando sombra para o povo de Israel, refrescando aquele deserto escaldante, quente, terrível, mas aquela nuvem guiava eles e dava sombra, refrescava. À noite, com certeza o deserto esfria, desce muita temperatura, mas Deus tinha assim aquele fogo à noite, aquecendo, não deixando que ele se congelasse, que as crianças morressem. E o que acontecia? Ainda guiava eles quando era preciso. A água que saía da rocha, o maná que descia todo dia para sustentá-los. Você vê que ali Deus era o sustento deles, Deus era o pão da vida deles ali. Era o pão completo, espírito, alma e corpo. Ainda tinha o ensinamento da palavra de Deus. Moisés ensinava a lei a eles. Além do alimento físico diário, eles tinham um alimento espiritual dado por Moisés, ensinando a palavra de Deus a ele. Tudo que Moisés recebia, Moisés passava para o povo. Então a palavra de Deus, ela é o sustento diário da nossa vida. Então Deus protegia, sustentava. O cuidado de Deus era permanente ali. Deus nunca deixou faltar nada para aquele povo. Mas mesmo assim, eles não entenderam o mistério, né? Foram ingratos demais com Deus, certo? Mas Deus foi preparando eles para que eles fossem entendendo aquilo que o salmista, depois de muitos centenas de anos, ele disse, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra de Deus também é o nosso sustento específico, né? Então, Deus, ele alimenta tanto o povo coletivamente, como também individualmente. Deus, ele trata com a multidão, mas ele também trata individualmente com cada pessoa. Ele conhece a personalidade de cada um e ele dá a cada um a sua necessidade.
Deus trata do nosso psicológico, do nosso emocional, Deus trata do nosso pensamento, Ele trata das nossas necessidades físicas, Ele examina cada pessoa e Ele sabe como tratar cada um, porque Ele conhece o jeito de cada um. Deus não trata a gente como um rosto perdido na multidão, não. Ele trata com a multidão, Ele trata com o povão, mas Ele sabe lidar com cada um de nós individualmente. Ele sabe a minha necessidade individual. Ele sabe o que um bairro precisa, Ele sabe o que uma nação precisa, mas Ele sabe também o que uma pessoa individualmente precisa. Ele sabe tratar de alguém solitário, sozinho também. Então, a vontade de Deus é essa, entendeu? Deus Ele não despersonaliza ninguém, não. Ele trata todo mundo também pessoalmente. Você lembra como Jesus olhava para a multidão e ficava triste que via uma multidão como uma ovelha sem pastor? E Ele não preparou pão para todo mundo, multiplicou o pão, alimentou todo mundo. Olha o cuidado de Deus aí. Mas também vocês observam que Jesus também, Ele sabia lidar com as pessoas individualmente, pessoalmente. Ele tratava com as pessoas. E veja, lembra como é que Ele tratava com as pessoas, pessoalmente? Então Deus é assim, Ele tanto tem sua provisão para a multidão, como Ele tem a provisão dele também individualmente, no seu particular, na sua necessidade íntima. Em qualquer situação, Ele está aí, preparado para te ajudar. Porque Deus é o provedor, entendeu? O que podemos inferir nessa lição é que Deus tem a comida personalizada para mim e para você, para cada servo seu. Você não é um rosto perdido na multidão, não. Deus está te vendo e sabe as suas necessidades. E Deus vai cuidar das suas necessidades. Entendeu? Então, isso aí é que é importante. Você não está na igreja, Deus não olha só a igreja como um todo, não. Deus vê a individualidade de cada um. E Deus sabe que não tem ninguém na terra igual a você. Então Ele vai tratar você como você é. Certo? Então nós vamos aqui para a última parte. Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Então, assim como os pães, da proposição são o mais perfeito símbolo do Senhor Jesus, segundo o autor aqui, pois sua missão nesse mundo foi sempre e será alimentar-nos com a palavra de Deus. A finalidade é essa. Isso aí é toda a necessidade. O povão, o mundo, precisa da palavra de Deus, certo? Então, sendo Jesus o pão vivo que desceu do céu, Ele mostra a sua missão. Jesus veio para satisfazer a necessidade espiritual das pessoas. As pessoas estão morrendo de fome, mas não é fome material só, não. Estão morrendo de fome espiritual. Precisa da palavra de Deus. Sendo Jesus o pão, Ele está aí para saciar a fome espiritual das pessoas, certo? Então, o Senhor Jesus, como pão vivo, não se limitou a ficar no santuário. Jesus não quis ficar só no céu. Ele veio e morreu pelos nossos pecados para saciar a nossa fome e a nossa sede. Não é só a nossa fome. Jesus veio saciar a nossa sede. Jesus também é o nosso pão da nossa comunhão com o Pai, Jesus, como pão vivo que desceu do céu, não precisa ser trocado todos os sábados, Jesus é permanente. O pão ficava velho e precisava ser trocado. Jesus não. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, certo? Para isso Ele precisou se encarnar. E também, Jesus disse, dá-lhe voz de comer. Querido, nós temos o alimento. Nós recebemos o alimento. Então eu quero te dizer o seguinte, alimenta também as pessoas com a pregação da palavra de Deus. Esse pão que você recebeu, que alimenta você, passa para os outros também. Prega a palavra e mostra que Jesus é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu, certo? Então, portanto, evangelizemos e façamos missões enquanto é tempo. A fome espiritual nunca foi tão acentuada como nos dias de hoje. Faça como aqueles leprosos. Hoje é dia de boas novas, não podemos nos calar.
Nós se alimentamos, mas tem uma cidade morrendo. Que Deus te abençoe, querido. Que essa lição possa falar profundo no seu coração, tá bom? Deus te abençoe. Se você desejar dar um like aí, se inscrever no nosso canal, fica à vontade. Deus te abençoe. É só uma síntese para te dar uma força aí. Deus te abençoe.